salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu costumo pegar algum tema, alguma questão e tecer comentários ao longo do vídeo. E ele costuma ser o pontapé inicial, uma provocação para o RPG em debate que costuma acontecer aos domingos à noite às 20 horas. Então, vamos à pauta de hoje. E a pauta que eu escolhi para hoje é o Pará como cenário de aventura de RPG. Bacana, né? Então, vou explicar por quê. Bom, o Pará, para quem não sabe, é vasto em várias coisas: cultura, história, características geográficas, ambientes urbanos e rurais. Dá para usar para uma série de jogos de RPG e você fazer aventuras bem localizadas e de fácil visualização para quem mora no estado, né? Eu pessoalmente falo por mim, costumo usar muito a cidade de Belém como cenário dos meus jogos, principalmente de Vampiro à Máscara. No passado tivemos os projetos de live actions como o Belém by Night, que escreveram histórias, adaptações, é claro, do jogo de Vampiro à Máscara para o cenário local de Belém. Eles pegaram a história de Belém, fizeram adaptações, fazendo correlações do jogo com a história real e criaram um enredo muito interessante. E vários outros projetos de live action fizeram o mesmo. Eu também fiz. Eu, por exemplo, estou fazendo o projeto Belém Noturno, Comunidade Belém Noturna, em que eu fiz uma adaptação da história de Belém para a minha finalidade de jogo desse projeto do Belém das Trevas, do Belém Noturna. Então, é muito comum a gente usar as características locais para fazer adaptação para algum jogo de RPG que a gente queira jogar. E eu falo por mim, é confortável fazer isso, porque não é difícil para eu visualizar as características da região, porque eu moro na região. Então fica fácil fazer um jogo onde as pessoas conseguem visualizar o que o narrador costuma descrever em termos de cenário. Mas aí eu vou apresentar aqui algumas características do estado do Pará que podem ser usados num cenário de RPG. E no final dessas características, apontar jogos de RPG que podem ser usados, beleza? A primeira característica que eu vou falar, sim, é da história do Pará. Eu não vou fazer aqui uma aula de história, eu só vou citar pontos fortes e marcantes da história do estado do Pará que podem facilmente servir como um cenário de uma campanha ou de uma aventura de RPG. Por exemplo, no século XVII, foram marcados pela fundação da cidade de Belém, que foi o início de toda a ocupação do estado do Pará, e que essa ocupação gerou uma série de conflitos, não só com os estrangeiros que estavam disputando a ocupação dos territórios na Amazônia, como com as tribos indígenas que habitavam na região. Então, houveram uma série de conflitos, batalhas, que pode ser usado como cenário para aventuras de RPG. Temos também, ao longo dos séculos 17 e 18, o estabelecimento de um posto fiscal comercial na sede da capital do Grão-Pará, que no caso é hoje Belém. E naquela época, a capital do Grão-Pará era composta pelo estado do Maranhão e o Grão-Pará, que é o estado do Pará como hoje. Então, era uma região bem grande, bem gigante. Extrapolava até o estado do Pará, extrapolava até um pouco mais o estado do Pará. Não sei dizer exatamente o quanto extrapolava, mas com certeza pegava o estado do Pará e o estado do Maranhão. Então, e graças a esse posto comercial, se configurou uma posição estratégica na desembocadura, ou para quem quiser saber, a foz do rio Amazonas. Belém fica em um dos pontos da foz do rio Amazonas e ele é extremamente estratégico para essa questão comercial e logística, principalmente nos dias de hoje. E
consequentemente veio a se tornar o entreposto comercial mais importante da região, que faz essa conexão do transporte de carga fluvial para o transporte oceânico, ou como chamam de transporte de longa viagem. Então, tem esse período bem marcante que dá para usar para outros contextos de RPG. E temos no século XIX vários conflitos, dando destaque o da adesão do Pará à independência do Brasil e da Guerra dos Cabanos, que é conhecida como a cabanagem. Assim como tivemos, nesse mesmo período, o apogeu desenvolvimentista da cidade de Belém, marcado pelo auge da extração da borracha. E esse período ficou conhecido como o ciclo da borracha. É outro cenário muito interessante, muito bacana para se explorar para algum jogo de RPG. Já no século XX, tivemos na região efeitos das passagens históricas nacionais, como os eventos em torno da Era Vargas, do regime militar e da redemocratização do Brasil. Então são 3 eventos muito interessantes que podem ser trabalhados, que houveram muitas modificações de cenário político e social no Brasil, que também tiveram aqui no estado do Pará. Então podem ser muito bem usados para uma campanha de RPG. E aí vocês me perguntam, o que eu posso usar de jogo de RPG com essas passagens históricas que eu citei? Rápido, facilmente, Mundo das Trevas. Como eu falei para vocês no começo, a gente pegou a história de Belém e fez adaptações para jogar o Mundo das Trevas. Então, um dos melhores casos para se usar são os jogos do Mundo das Trevas. Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, Wraith, Changeling, Múmia, dentre outros. Dá para usar à vontade. Mas também tem uma coisa mais de época, o RPG A Bandeira do Elefante e da Arara, que foi publicado pela Devir, e o Desafio dos Bandeirantes, bem antigo lá atrás, mas que era muito usado para caracterizar o período do Brasil colônia. Então, também é um excelente jogo que pode ser usado para esses períodos antigos, principalmente no estado do Pará, e foi publicado pela editora GSA. Agora vamos para a questão cultural. O Pará tem uma cultura bastante diversificada e bem regional, onde os motivos repousam nas suas influências, sendo as mais fortes delas a indígena, seguida de imigrantes estrangeiros como os portugueses, franceses, africanos, árabes e sírios libaneses. Essa mistura está presente em diversos aspectos como as danças, as músicas, a gastronomia, manifestações religiosas e muito mais. E dou destaque dentre essas manifestações culturais para a dança do carimbó, o Círio de Nazaré, para quem não conhece o Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa que traz muita gente para a cidade de Belém e movimenta muito o cenário cultural da cidade. A culinária paraense, que é reconhecida inclusive internacionalmente. E as aparelhagens de som paraense. Então, são destaques culturais que podem ser usados numa mesa de RPG. Aí tu me pergunta, quais são os RPGs que eu posso usar? Posso citar aqui Fiasco. Fiasco é muito legal, pode ser usado para situações muito bacanas em torno da cultura paraense. Ou podemos usar sistemas genéricos, como o Savage Worlds. Tanto o Fiasco e o Savage Worlds foram publicados pela Retropunk. E tem um sistema genérico que é o Fate RPG, que foi publicado pela Solar Entretenimento. Então, esses jogos dá para utilizar e fazer as devidas adaptações de RPG. Vamos agora à questão do folclore. As músicas, as danças, as lendas e os mitos do Pará dão a ideia perfeita da magia amazônica e da força vibrante das raízes culturais do homem da região. E tem como suas lendas o Muiraquitã, a Matinta Pereira, a Cobra Grande,
o Boto, o Curupira, o Mapinguari, a Yara e a Vitória Régia. São histórias, são lendas bem típicas da região, de povos regionais adaptados para a realidade, que habitam no pensamento cultural e popular do Estado. Ainda há, dependendo da região do Estado, há que ainda conte essas histórias para assustar as criancinhas. E aí tu pergunta, quais são os jogos? De cara, Chamado de Cthulhu, que é publicado pela editora New Order, e os Arquivos Paranormais, que é publicado pela Lampião Game Studio. São RPGs que dá para fazer uma adaptação dessas lendas para se jogar. E temos um ambiente. O estado do Pará tem proporções, como eu já disse, tem proporções geográficas enormes, sendo seu território maior do que muitos países ao redor do mundo. Possui regiões com características bem distintas e ocupações urbanas que servem de polos atratores de produtos e serviços para essas regiões. O estado tem uma combinação de vários ambientes: os urbanos, com grandes concentrações populacionais, os rurais, com vastas propriedades com plantação, soja, milho, dentre outras coisas, e com criação de animais, gado principalmente gado. E tem as áreas de preservação, como as suas áreas de preservação de flora e fauna, e de áreas protegidas para povos indígenas. E para completar, tudo isso é entrecortado por dezenas de rios e igarapés, sendo muitos deles utilizados para navegação. Olha que cenário ambiental para se trabalhar um jogo de RPG. Aí tu me pergunta, qual RPG eu uso? Cara, tu pode usar qualquer um. Mundo das Trevas, Chamado de Cthulhu, sistemas genéricos. Eu, inclusive, tenho uma ideia, uma proposta de RPG. Cheguei a esboçar várias coisas, mas ainda não coloquei nada propriamente escrito num arquivo para compartilhar. Mas eu estou chamando ele de Despertos, que foi uma vontade que eu tive de fazer uma adaptação de jogos de fantasia medieval para a realidade do estado do Pará. E nesse cenário, a magia começava a despertar nas pessoas e a tecnologia começava a ruir. Tudo que envolvia tecnologia parava de funcionar, e entrava em decadência. E a magia começava a surgir nas pessoas. E é um cenário de decadência tecnológica e ascensão da magia. E aí eu fiz várias adaptações das cidades e da região do estado do Pará dentro desse cenário fictício que eu estou pensando. Eu pretendo lá na frente escrever um pouco mais e publicar um arquivozinho explicando o que eu pensei. Mas eu já cheguei a narrar algumas aventuras com essa ideia e eu gostei muito de como se desenvolveu. Inclusive, esse cenário eu estava usando o sistema Interpreta, que é o sistema que eu criei para narrar jogos de RPG de forma rápida e fácil. Então, essa, como eu disse para vocês, são as várias áreas, as várias características que a gente pode usar do estado do Pará para fazer adaptações de RPG. Só que, para saber um pouco mais do que já foi feito e o que pode ser feito de adaptação de RPG, convidei 3 pessoas que já têm trabalhos em andamento ou ideias já desenvolvidas em cima disso, do Pará como cenário de RPG. E os quais vou levá-los para o domingo à noite no RPG em Debate para debatermos sobre o Pará como cenário nas aventuras de RPG. Um dos convidados, todos eles já estão confirmados. Um dos convidados é o Glailson Santos, do Brasil in the Darkness, que ele vai falar dos seus trabalhos usando o Pará como cenário para as suas adaptações de Mundo das Trevas. Cara, ele tem coisa pra caramba de Mundo das Trevas já escrito para se jogar em aventuras de RPG. Também convidei o Tailson Lima, que ele vai falar de suas adaptações do jogo Shadowrun. Para quem não conhece, é um jogo fantástico. Shadowrun é um cenário cyberpunk com características de seres de fantasia medieval, adaptado para o estado do Pará. E também convidei a Luísa de Cássia, que é do grupo RP Girls, em que ela é dedicada aos jogos de Chamado de Cthulhu,
e ela tem uma proposta de adaptação do livro Visagens e Assombrações de Belém, do escritor Valcir Monteiro, utilizando as regras de chamada de Cthulhu. Então, os 3 estão convidados. Domingo vou estar trazendo eles para debater sobre seus projetos de adaptação dos jogos de RPG, utilizando o Pará ou a cidade de Belém como cenário. Isso aí, então a gente se vê no domingo às 20 horas. Abraço!